Galera, fica ligado porque aqui você vai aprender hoje a calcular o MMC e o MDC. Bora lá, ó. A razão entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum dos números 14, 24, 54 é item A, 108, item B, 162, item C, 320, item D, 544 ou item E, 756. Fala galera, tudo certo? Hoje estou aqui para te ensinar a resolver essa questão que envolve tantos conhecimentos de MMC, MDC e razão, tá? Conteúdo muito importante, então pega papel e caneta, tenta resolver essa questão aqui, verifique se você conhece todos esses conceitos, pois a gente já vai para a resolução dela a partir de agora, tá? E me diga no final se acertou ou se errou. E pessoal, deixa o like, tá? Você pode pensar que o seu like não vale nada, mas para esse canal aqui vale muito. Deixa o like aí, porque tenho certeza que até o final do vídeo tu vai aprender alguma coisa nova aqui, ou então vai reforçar o que tu já sabe. Então deixa o like aí, por favor. Bora lá, ó. Como a gente quer calcular a razão entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, normalmente a gente abrevia isso aqui para não ficar falando máximo divisor comum, que é cansativo. A gente abrevia essa parte, é o máximo divisor comum, como MDC. Isso aqui tu vê lá no 6º ano do ensino fundamental. E mínimo múltiplo comum, isso aqui você vê desde lá do 5º ano, quando você está estudando operações com frações, né? Então isso aqui, ó, mínimo múltiplo comum, é o MMC. M de mínimo, M de múltiplo, C de comum. M de máximo, D de divisor, C comum. Bem fácil lembrar, né? Agora presta atenção, pessoal. Já que a gente quer calcular a razão entre esses dois, então eu sei que no final eu vou ter que encontrar o resultado desse quociente aqui, onde em cima fica o mínimo múltiplo comum, primeiro foi falado, ou seja, MMC. E embaixo eu vou ter que colocar o MDC. Se tu não sabe, pessoal, razão é o resultado de uma divisão entre dois valores, tá? Ou então um número que ele está escrito como fração, mas todo mundo sabe que uma fração é uma divisão. Então veja só, o MMC entre quem? 14, 24 e 54. E o MDC entre os números 14, 24 e 54. Os mesmos, né? Beleza? Então a gente vai ter que calcular esse quociente aqui. Bora lá então agora para o cálculo. Pessoal, o MMC e o MDC é bem parecido e tem várias pessoas que confundem, tá? Primeiro vamos calcular o MMC. Tu vai ter que fazer aquela fatoração em números primos, então vou pegar aqui o 14, 24 e o 54. No cálculo do MMC, tu vai fazer aquele mesmo processo quando você quer igualar os denominadores de uma fração. Tu vai ter que decompor aqui em números primos, ou seja, tu só pode usar 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai, todos os números primos. Geralmente, até aqui ó, já resolve praticamente todas as atividades de matemática. Então esses números primos aqui tu tem que saber de cabeça, tá? Que são os 5 primeiros números primos. Então vamos começar. Ó. Primeiramente, a gente vai usar bastante aqui os critérios de divisibilidade. Se tu não estudou, aconselho muito que você estude, tá? Porque ajuda a acelerar o processo. Então veja, o primeiro número primo é o 2, então já vou começar logo por 2 aqui. Se tiver pelo menos um número desses que é divisível por 2, logo a gente tem que começar por ele. E no caso aqui, os 3 são divisíveis por 2 porque o último algarismo é par. Quando o último algarismo é par, aquele número é divisível por 2. Então já começa aqui com 2. Sucesso, e faço 14 dividido por 2, isso é 7, né? Dá para fazer de cabeça. 24 dividido por 2, isso é 12, também é fácil fazer de cabeça. 54 dividido por 2, dá para fazer de cabeça também tranquilo. Pode ter gente que tem dificuldade, mas a dica que eu dou, ó, tu quer pegar o 54 e quer dividir por 2 sem muito trabalho, o que que tu faz? Tu pega isso aqui, ó, que é a dezena, 5 dezena é 50, e o 4 é o 4, né? 50 mais 4, qual é a metade de 50? 25. Qual é a metade de 4? 2. 25 mais 2, 27. Então, esse cálculo aqui, se tu fizer de cabeça, essa decomposição tu vai fazer bem rápido. Então, quanto é que é 54 dividido por 2? Isso é 27. Se quiser arrumar a conta, sem nenhum problema, tá? É só para que fique mais fácil de você fazer a divisão por 2. Tu poderia até ter feito aqui também, ó. 24 é 20 mais 4. Metade de 20 é 10, mais metade de 4, 2. 10 mais 2, 12. Chega lá rapidão, tá? Mas isso aqui é um cálculo básico. Acredito que tu sabe fazer isso aqui de cabeça sem precisar de nenhum truque, porque isso aqui tá na nossa vida, né? Bora lá então, continuando. Ainda tem mais algum número que é divisível por 2? Tem aqui, ó, o 12. O 12, ele dá para dividir por 2 porque o 2 é par. Então o número todo dá para dividir por 2. O 7 não dá e o 27 não, porque 7 é ímpar e 7 aqui também é ímpar. Como terminou em ímpar, não dá para dividir por 2. Bora lá.
Dividindo por 2, vamos dividir só o que dá. O que não dá, repete. 7 dividido por 2 não dá, repete. Então, coloca um 7 aqui. 12 dividido por 2 é 6. 27 dividido por 2, isso não dá, então, repete. Tranquilo? Ainda tem algum que dá para dividir por 2? Tem. O 6 ainda dá para dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. 7 dividido por 2 não dá, repete. 6 dividido por 2 é 3. 27 dividido por 2 não dá, então, repete. Perfeito. Agora não tem mais nenhum número que dá para dividir por 2. Então, a gente tem que pegar o próximo número primo. No caso, é o 3. Então, perceba que o 3 dá para dividir por 3 e o 27 também. Então, qual é o critério de divisibilidade por 3? Bem, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, no caso aqui, ó, 3 é divisível por 3, é claro. 7 não dá, né, para dividir por 3. E 27. Quanto é que é 2 mais 7? 2 mais 7 é 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, o numerador é divisível por 3. Então, vamos dividir aqui por 3. 7 não dá, repete. 3 dividido por 3 é 1. 27 dividido por 3 é 9. Show de bola. Agora, vamos pegar aqui e dividir novamente por 3. Porque 9 dá para dividir por 3. Tu vai selecionando sempre o mesmo número primo até não dar mais para dividir por aquele número primo, tá? Para facilitar o processo. Bora lá então, ó. 7 dividido por 3 não dá, repete o 7 aqui. 1 dividido por 3, já repete aqui, que já terminamos com ele. 9 dividido por 3, isso é 3. E agora, ainda dá para dividir por 3, tem mais esse cara aqui, ó. Então, dividindo por 3, 7 dividido por 3 não dá, repete. 1 dividido por 3, repete. 3 dividido por 3 é 1. Show de bola. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa barra aqui. Perfeita. E vamos lá. Agora, só tem esse 7 e 7 é primo, ó. Então, só dá para dividir por 7. 7 dividido por 7 é 1, 1 e 1. Finalizamos. Então, o MMC vai ser o resultado de toda essa multiplicação aqui, tá? Eu vou até colocar aqui já a barrinha para colocar os valores. MMC, vou colocar aqui em cima. Então, veja. O MMC vai ser quanto? Bora multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Aqui deu 8. 3 vezes 3 aqui, ó, é 9. E já posso fazer, ó, 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72, tá? Tá, bora ter que saber de cabeça. E aqui sobrou o quê? 3 vezes 3, que vai dar 21. Então, basta fazer 72 vezes 21. Então, o MMC vai ser o resultado de 72 vezes 21. Bora fazer essa conta, tá? Então, veja. 72 vezes 21 vai dar quanto? Bora fazer a multiplicação. Deixa eu dar um zoom aqui, porque aqui é para todo mundo aprender, até quem não sabe multiplicar já vai aprender a multiplicar nesse vídeo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Então, vai dar quanto aqui? Agora, a gente faz uma soma. 2 mais nada é 2. 7 mais 4. Isso aqui é 11. Sobe 1. 1 mais 4 é 5. 1 mais nada, 1. 1512. Então, a multiplicação aqui deu 1512. Logo, olha só que número grande. O MMC vai ser 1512. O cálculo do MDC, pessoal, é o mesmo. Tu vai ter que fazer aqui toda essa fatoração. Porém, a diferença é que na multiplicação você vai pegar apenas o fator, ou seja, o elemento aqui desse lado direito, e vai ver qual deles que dividiu todos os números do lado esquerdo. Ou seja, quando a gente pegou aqui, ó, e começou o cálculo do MMC, o 2 dividiu 14, 24 e 54. Então, esse cara aqui vai ter que ser multiplicado. Por quem? Pelo próximo que dividiu os dois. Nesse caso aqui, ó, esse 2 dividiu apenas esse cara, não foi? Então, ele não vai entrar na nossa conta. Esse 2 dividiu apenas esse cara, então ele também não entra. Esse 3 dividiu esse e dividiu esse, mas não dividiu o 7. Então, ele não entra na conta. Esse 3 aqui, ele dividiu o 9 e somente, né? Então, ele não entra na conta. Esse 3 dividiu somente o 3, então ele não entra na conta. E esse 7 só dividiu os 7, então não entra na conta. Como só tem o 2 que dividiu todos os números ao mesmo tempo, logo, o MDC vai ser exatamente aquele 2. Se tivesse mais algum que tivesse dividido os 3 ao mesmo tempo, tu teria que pegar eles e multiplicar, ok? Então, aqui é um 2. Então, o MDC entre 14, 24 e 54 deu 2. O MMC deu 1512. Logo, lembrando que uma fração é uma divisão, tu vai ter que pegar 1512
e dividir por 2. É a metade, né? Bora lá calcular a metade disso aí. 1.512 dividido por 2. 15 dividido por 2, isso é 7. 7 vezes 2, 14. Sobra quanto? Sobra 1. Baixa 1. 11 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Sobra quanto? 1 de novo. Baixa o 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 2, 12. E sobra resto 0. Logo, qual é a resposta? 756, gabarito, letra E. Bem legal, né? Me diga aí se você lembrava como calculava o MMC e o MDC. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Então, galera, chegamos aqui ao final do vídeo. Vou deixar duas questões linkadas aqui para você continuar estudando. A primeira questão, essa aqui de cima, é do mesmo assunto dessa questão. Então, veja se você aprendeu direitinho. E a segunda aqui é uma questão bem bacana e desafiadora que tem muita gente errando. Então, escolhe uma das duas e bons estudos. Tchau!